Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nesta manhã para podermos refletir, falar um pouquinho sobre os ensinos de Jesus. Mas antes, faremos a prece. Vamos então unir e elevar nossos melhores sentimentos e pensamentos até Deus, nosso Pai de amor, de bondade, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, a equipe espiritual responsável por este trabalho, responsável por esta casa de Batuíra, para agradecer-lhes a oportunidade desse encontro e rogar-lhes a inspiração, o amparo, para que possamos aproveitar esses momentos que aqui estaremos para refletir sobre como estamos aproveitando os convites que nos são oferecidos. Lembremos aqui também de todos que estão passando por momentos de dor e necessitam de amparo, de ajuda. A eles endereçamos as nossas melhores vibrações. Estejam conosco, espíritos amigos, agora e sempre. Que assim seja. Antes de iniciarmos as reflexões, quero já convidá-los para assistirem os estudos das próximas lives, né? Na quarta-feira, dia 30 de outubro, a live Jesus em Convites, às 8h30, com a nossa querida amiga Leda Marques Biguetti, com o tema O Espírita no Dia de Finados. E no próximo domingo, dia 3 de novembro, neste mesmo horário, 8h30, daremos sequência ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, com um novo capítulo. Estamos todos convidados. E hoje, o tema para as nossas reflexões é a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós estamos comemorando os 160 anos de publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, e em todos os domingos estamos estudando um capítulo do Evangelho. E foi reservado o último domingo de cada mês para o estudo das bem-aventuranças. No nosso primeiro encontro, foi feito um resumo, uma síntese de todas as bem-aventuranças, as quais vamos relembrá-las na ordem em que Jesus as proferiu. Está no capítulo 5 de Mateus, versículo de 1 a 12, e diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, por minha causa, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois também perseguem os profetas que viveram antes de vós. Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Essas bem-aventuranças foram proferidas por Jesus no Sermão do Monte, ou como também é chamado, Sermão da Montanha. As bem-aventuranças são convites de Jesus para que, entendendo-as e buscando praticá-las, sejamos felizes. Há em cada uma delas uma condição. Jesus nos passa, através delas, um roteiro para que possamos ser bem-aventurados, sermos felizes, se seguirmos os seus ensinamentos. Se aceitarmos o seu convite para a renovação, então seremos felizes. A palavra bem-aventurança significa ventura sublime ou estado de completa felicidade. Mas o que é felicidade? Quando falamos em felicidade, precisamos entender que a felicidade que Jesus nos promete é em relação ao nosso estado íntimo, e não baseada em conquistas materiais, porque estas são passageiras. Hoje, felicidade para alguém pode ser ter uma boa condição financeira. Outra pessoa pode achar que felicidade é ter saúde, ou estar junto de seus entes queridos, ou ter um bom trabalho. E tudo isso é passageiro, mas Jesus nos prometeu uma felicidade diferente. Somos espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes, portanto, temos, sim, muito a aprender. Fomos criados com as potencialidades em germe, que desenvolverão de acordo com a nossa vontade, de acordo com o aproveitamento das oportunidades reencarnatórias que nos são dadas. Temos o livre-arbítrio, fazemos nossas escolhas e então cada um de nós está num estágio evolutivo. E a felicidade dependerá de como cumprirmos as leis divinas. Toda criatura humana deseja ser feliz e cada um procura a maneira dela acontecer na sua vida, né? E, através da doutrina espírita, podemos ser ajudados
a encontrar o caminho para que a tenhamos, porque a doutrina nos leva a buscar a retidão moral e a entender o que é a verdadeira felicidade. Em O Livro dos Espíritos, na questão 918, quando discorre sobre as qualidades do homem de bem, entendemos que a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio que se acha. E, seguindo ainda o Livro dos Espíritos, na pergunta 922, nos diz o seguinte, que há uma medida de felicidade comum a todos os homens, que é a posse do necessário para a vida material, a consciência tranquila e a fé no futuro para a vida moral. Se praticarmos a lei de Deus, conseguiremos ter a consciência tranquila, e isso nos proporcionará paz, o que nos tornará felizes. Vejam, para sermos felizes, necessitamos ter paz de espírito, paz no nosso íntimo. Mas o que precisamos fazer para adquirirmos essa paz? A paz, conforme o dicionário, é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbação. E pode referir-se também à ausência de violência ou guerra. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, encontramos a informação de que a felicidade reside na paz da consciência tranquila, no dever cumprido e amando indistintamente o próximo, sem qualquer expectativa de recompensa pelo bem praticado. E então podemos nos perguntar: o que estamos fazendo para conseguirmos viver essa paz, essa felicidade? Há mais de 2000 anos, Jesus nos trouxe as bem-aventuranças, mas até hoje temos dificuldade em entendê-las profundamente. E por isso é uma oportunidade assim magnífica podermos estudá-las agora, para que nos despertemos para os ensinos do Mestre Jesus e as coloquemos na prática no nosso dia a dia, pois vivenciando-as, estaremos facilitando a nossa caminhada espiritual. Nessas bem-aventuranças está o ensino de Jesus. É como se fosse assim um roteiro para nos renovar, para que nos desenvolvamos espiritualmente e assim buscarmos a felicidade tão almejada. Ao longo deste ano, estudamos as 6 primeiras bem-aventuranças e hoje refletiremos sobre a 7ª, que é: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. As bem-aventuranças destacam as bênçãos maravilhosas que foram prometidas a nós por Jesus, se
desenvolvermos certas características de retidão. Nesta definição, nós vemos que existe uma condição para que ela aconteça. Em todas bem-aventuranças há uma condição. Há um porquê de receber a recompensa. Uma condição, né? Uma recompensa espiritual e não material. Nesta que estamos estudando hoje, Jesus nos convida a ser pacificadores, para que possamos ser chamados filhos de Deus. E o que precisamos para ser um pacificador? Antes de mais nada, lembrar que há uma diferença fundamental entre ser pacífico e ser pacificador. Pacífico é um amigo da paz. Pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha, age em favor da paz. O pacífico, às vezes, pode ser passivo. O pacificador necessariamente tem que ser ativo, atuante. O pacificador não se preocupa tanto com ele mesmo. Ele se coloca no lugar do outro para poder agir na situação que se lhe apresenta. Ele busca a melhor maneira de agir para evitar conflitos. Ele faz tudo para que a serenidade, a paz reine no ambiente onde estiver. E o maior exemplo é Jesus, que por amor a todos nós aceitou, né, a crucificação, a cruz do Calvário, demonstrando ser pacífico e pacificador ao perdoar todos aqueles que o crucificaram. Para ser pacificador, não basta ser manso e pacífico, como está na terceira bem-aventurança. Há uma diferença aí. Ser manso e pacífico é aquele que tem mansuetude, que tem doçura, brandura, que tem tolerância, tem bondade. Ele não revida o mal, ele não agride, e agredir não só fisicamente, mas em todos os sentidos, com palavras, com intolerância, com incompreensão, gestos, sem soberba, mas com humildade e muitas outras qualidades que são adquiridas por aquele que busca renovar-se, que trabalha no sentido de melhorar o seu íntimo. Vejam quantas virtudes temos que desenvolver para chegarmos a ser mansos e pacíficos. E só depois é que conseguiremos ser pacificadores. Tornar-se pessoa pacificadora requer trabalho pessoal intenso. É preciso que façamos esse processo de trabalho conosco, para que fique no nosso íntimo como uma conquista. E assim, aquele comportamento já fará parte do nosso eu. Estará impregnado no nosso íntimo. E então agiremos assim automaticamente,
não teremos que pensar para agir, porque já fará parte do nosso modo de ser. Usaremos de brandura, mansuetude, compreensão, naturalmente. Teremos serenidade, teremos pacíficos, porque assim nos sentimos. Nada fará com que nos faça querer revidar, odiar, discutir, teremos compreensão. Um exemplo bem simples mesmo, para entendermos melhor. O hábito de jogar um papelzinho na rua, fora da lixeira, a partir do momento que você desperta, que percebe que não é correto tal comportamento e se dispõe a modificar-se, passará a exercitar-se a cada oportunidade para deixar aquele hábito. E quando você menos perceber, automaticamente você estará guardando o papelzinho na bolsa ou segurando na mão até encontrar uma lixeira para depositar. E assim, nós devemos fazer com outros nossos vícios. Exercitar constantemente para ir desgastando aos poucos o orgulho, o egoísmo, a maledicência, intolerância, incompreensão, condenação, vingança, incriminação, acusação, para podermos adquirir a brandura, afabilidade, paciência, moderação, ver o outro como um irmão, não sermos violentos, ter paz em nosso coração. É necessário que nos sintamos assim em paz. Como ser pacífico se não temos paz interior? Ela não depende de outras pessoas. Para adquirirmos a paz, precisamos fazer o trabalho conosco. É um trabalho pessoal. E com a escala das bem-aventuranças, seguindo-as, colocando-as em prática, desde a primeira, na qual Jesus nos convida a ser humildes, e as demais que já vimos nos estudos anteriores, conseguiremos nos tornar pacíficos, porque então teremos condições de entender o outro, de nos colocar no lugar do outro, entender e respeitar o momento evolutivo dele, e então não sentiremos mágoa dele, nem revidaremos o mal que foi feito. Não podemos deixar passar mais tempo para aceitar o convite de Jesus. É preciso aproveitar cada situação que se nos apresentar na caminhada e buscar ser tolerantes, compreensivos, caridosos, mansos, doces, ter respeito pelo outro. Aqui nós lembramos de outro versículo deste mesmo capítulo de Mateus, onde Jesus diz que devemos oferecer a outra face. Isso é um desafio. É ainda muito difícil para nós praticar esse ensinamento, não é? Logo que recebemos a ofensa, vem em nossa mente revidar, porque ainda temos arraigado desde a nossa infância espiritual
a revidar. Mas hoje a gente já consegue sair do estágio de selvageria espiritual e seguir os ensinos de Jesus, que, com seu amor incondicional, veio nos ensinar, mostrando-nos a bondade de um Pai misericordioso que só quer a nossa felicidade, que não é vingativo e que a todo instante nos oferece novas oportunidades para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Quando nos convida a oferecer a outra face, não está dizendo que devemos nos permitir ser feridos, mas não nos deixar contaminar pela raiva, não revidar com a mesma atitude, e sim procurar dar o perdão, a compreensão, entender o momento evolutivo do outro. Temos falado muito sobre a mudança do planeta de expiação e provas para mundo de regeneração. E precisamos compreender bem esses ensinos para praticá-los, o que facilitará o nosso crescimento espiritual e nos dará condições para deixarmos um mundo de expiação e provas. Poderíamos dar aqui exemplos das guerras que estão acontecendo, mas podemos usar exemplos muito mais próximos de nós, onde vemos pessoas que não conseguem perdoar, relevar, tolerar, criam inimizade por motivos políticos, religiosos, intolerâncias e preconceitos, inveja, ciúmes, que se originam de inferioridades que carecem ser desgastadas, como o orgulho, que é a falta de humildade, visto lá na primeira bem-aventurança, do egoísmo e de outras que ainda estão fortes em nós. É difícil, não é? No entanto, esse é o caminho para a nossa bem-aventurança, para a nossa felicidade. Não conseguiremos isso de uma hora para outra, mas um dia chegaremos lá. Mas é preciso que despertemos e não fiquemos assim parados, né? Devemos agir praticando o bem. E nos momentos mais difíceis, vamos recorrer à prece, pedindo forças, inspiração, sabedoria para agir conforme Jesus nos ensinou, sem julgar as pessoas, apenas desejando a ele, a ela, né, a pessoa, o que gostaríamos que nos fizessem. Sabemos que nascemos simples e ignorantes, mas com potencialidades para desenvolvermos todas as características das virtudes. Uns as desenvolvem em prazo menor porque aproveitam melhor as oportunidades, as experiências reencarnatórias. Mas todos nós temos condições. Só depende da nossa vontade. Ser pacífico é evitar criar desavenças, ser dócil, perdoar. Mas é preciso mais que isso. É preciso usar todas essas qualidades já adquiridas em favor do próximo. O pacificador tem a mansuetude, a brandura, mas não fica parado só aceitando com doçura o que acontece ao seu redor.
ele age, ele procura meios de manter a paz ao seu redor, de propagar a paz. Em qualquer lugar que estiver, terá a oportunidade de pacificar. Começando pelo seu lar, por exemplo. Vamos pensar quantas situações desagradáveis, difíceis, poderão ser evitadas se agirmos como um pacificador ao lidar com um familiar. São tantas situações que surgem no nosso dia a dia, dando-nos oportunidade de pacificar, muitas vezes lidando com um familiar, ou com um colega de trabalho, até mesmo com um vizinho, né? Um amigo. Poderemos evitar desavenças, contrariedades, mágoas e manter o ambiente sereno, tranquilo. Muito comum também ver desavenças no trânsito, onde as pessoas geralmente estão apressadas, às vezes preocupadas, e uma simples buzinada pode tirar alguém do sério, né? O pacificador tem o controle de si mesmo e não revidará e ainda fará algo para deixar a situação tranquila, porque ele respeita o estágio evolutivo do outro. Ele entende que o outro pode estar apressado por diversas causas, que ele não aproveitou as experiências vividas de maneira a tirar aprendizado, que ainda não tem o controle de suas emoções e que ainda necessita da cooperação de outros irmãos que lhe servirão como exemplo até. O pacificador respeita e compreende as ideias diferentes do outro e procura ser justo, equilibrado, buscando soluções que atendam aos envolvidos de modo geral. E aí a gente pensa, mas vivendo os dias de hoje, onde vemos tanta violência, é possível ser um pacificador? Como estamos vendo, o pacificador age sempre em favor dos outros, em favor da sociedade e do planeta, e não concorda, não aceita a violência, seja ela sutil ou não. Ele faz tudo para que reine a paz. Sempre houve muita violência e nos dias atuais também ainda há, contrariando os ensinos de Jesus, que veio nos ensinar o amor. Muitos acham que, através da violência, podem resolver mais rápido, né, as diferenças. Mas a verdade é que irão criar assim mais dificuldades. Normalmente, as diferenças exigem algum tempo para serem resolvidas e é necessário que haja compreensão, paciência, tolerância, amor. Lembremos de Jesus, que quando estava entre nós, né, na Terra, viveu situações tão difíceis e sempre levando a paz para todos. Mesmo em seu momento de agonia, ainda pacificou o bom ladrão que estava sendo crucificado ao seu lado. Muitos exemplos temos de pacificadores no planeta. Podemos lembrar de Gandhi, mas há outros anônimos. A escala das bem-aventuranças, se praticadas no nosso dia a dia, desde a sua primeira
que é como já foi dito anterior, e agora repito, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus, até chegar nesta que estamos estudando agora, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, leva a pessoa a evoluir-se espiritualmente, ao ponto de entender que não é possível ser feliz se o outro sofre. Leva a pessoa a não se preocupar tanto consigo mesmo, né? Mas sim com o bem do outro. E onde a pessoa estiver, ela estará querendo doar-se em favor do outro. Estará ajudando o outro a encontrar caminhos para viver bem, em paz. Esse é o papel do pacificador. Sempre deixar o ambiente em harmonia. E ele encontrará situações que lhe exigem essa virtude em qualquer lugar, em qualquer época. Como ele já tem no seu íntimo todas as características necessárias das virtudes, né, conquistadas, terá equilíbrio para passar pelos obstáculos que surgirem e agir com serenidade, mantendo assim a harmonia entre as pessoas, entre inimigos, mesmo nos dias atuais. Como disse anteriormente, fomos criados simples e ignorantes, mas com potencialidades a serem desenvolvidas. Temos o livre-arbítrio e tudo depende da nossa vontade, das nossas escolhas. O que fazer, então? Ficar parado ou aproveitar as experiências para aprender com elas e não mais repetir os enganos? Podemos nos perguntar: o que estou fazendo para me melhorar? Estou em paz com todas as pessoas? Eu promovo a paz por onde ando? Lembrar que não importa o quanto nos acomodamos até agora, mas se já estamos nos questionando sobre a maneira que estamos caminhando hoje, podemos considerar como um despertamento. Fazendo isso, já demonstra um pouquinho de humildade, que é necessário para nos conhecermos melhor e poder perceber nossos enganos, nossas faltas e a necessidade de nos esforçar para desgastar nossas inferioridades e buscar colocar em prática os ensinos de Jesus no nosso dia a dia. Um dia teremos que despertar e perceber que já perdemos muito tempo e então começar a buscar desgastar nossas inferioridades, né? E Jesus nos deixou os instrumentos para a nossa mudança, para o nosso desenvolvimento espiritual, que são os seus ensinos. Ele nos fez o convite através das bem-aventuranças, que é um roteiro que, seguido, praticado, nos encaminhará para o reino de Deus. Nesta bem-aventurança que estamos estudando hoje, a recompensa é ser chamado filho de Deus. Aquele que se torna um pacificador merecerá ser chamado assim, porque ele desgastou suas inferioridades, fez conquistas de várias virtudes, purificou seu coração, tem equilíbrio, se dedica a pregar e cultivar a paz no mundo.
Os pacificadores buscam, se esforçam para pôr em prática na sua caminhada a lei de amor contida na prática da caridade, conforme Jesus nos ensinou e que encontramos na questão 886 do Livro dos Espíritos, que diz qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? E como a entendia Jesus? E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. Estes que assim agem serão chamados filhos de Deus. Então, como dissemos, as bem-aventuranças são como degraus que a cada um vencido nos promove a um outro, e ficando gravado em nós o aprendizado, as aquisições, nos proporcionando maior conhecimento das leis divinas trazidas por Jesus, e assim buscando a nossa evolução espiritual e, consequentemente, a felicidade tão desejada, prometida por Jesus. E, finalizando o nosso estudo, hoje tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho essa bem-aventurança. Então, que essas reflexões possam nos despertar para que possamos aceitar esse convite de Jesus. Não importa se até este momento não demos muita importância a ele, por muitos motivos, como, por exemplo, falta de conhecimento, ou por não ter entendido bem a sua mensagem, ou porque ainda não tínhamos despertado para a necessidade de vivenciá-lo. Mas agora que podemos compreender melhor, não deixemos mais tempo passar sem nada fazer, né? Vamos começar a praticá-lo com doses pequenas, sem muita pressa, na medida da nossa capacidade. Podemos começar dando um bom dia, um bom sentimento, um sorriso, uma palavra de conforto, uma prece em favor da situação desarmoniosa. Pensar no outro com respeito, fazer a ele o que queremos que nos façam. E aos poucos conseguiremos as características de uma pessoa pacificadora. E então poderemos ser chamados filhos de Deus. Vamos nos esforçar para que isso aconteça. Então, que pensemos em tudo que conversamos e nos esforcemos para colocar em prática no nosso dia a dia, para que a gente possa viver melhor. Vamos à prece final agora, né? Agradeço a todos pela presença e os convido para a prece de encerramento. Com o nosso coração tranquilo, sereno, e com nossos melhores sentimentos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia, por essa oportunidade de estarmos estudando, buscando conhecer mais os ensinos de Jesus e de nos conhecermos também. Agradecer também todo o amparo, inspiração que recebemos dos espíritos amigos durante o preparo e apresentação do estudo. Pedimos, Senhor, que nos fortaleça na vontade de colocar em prática, na nossa vida diária, seus ensinamentos. Obrigada, Senhor, que assim seja.
Um ótimo domingo a todos.